Mas a ilusão, quando se desfaz, Ele é a definição de que talento está no sangue. Filho de Wanda Sá e Edu Lobo, dois grandes nomes da bossa nova, ele seguiu o caminho da família musical, mas em sintonia com os sons contemporâneos. O convidado de hoje é Bernardo Lobo, que veio até Amsterdã para a comemoração dos 60 anos de bossa nova e dividiu o palco com a mãe, Wanda Sá, no Brazilian Music Series. seus olhos. Bernardo, bem-vindo. Uma honra te ter aqui. Depois de ter conversado com a sua mãe, com a Wanda Sá, aqui nos 60 anos da Bossa Nova em Amsterdã, na Wim House. Incrível. Como é que está sendo para você dividir esse palco, essa experiência com a sua mãe? Primeiramente, eu acho incrível a gente estar na Holanda comemorando os 60 anos da Bossa Nova, né? Obviamente que no Brasil também estão tendo comemorações em outros lugares, mas nós dois começando aqui essa história juntos, né? É uma emoção, ainda mais nessa casa tão emblemática como é a Wim House. Sua mãe falou que foi uma casa muito emblemática para ela, que eu acho que ela tocou aqui uns 50 anos. Ela tocou. Para mim é a primeira vez. Eu já venho namorando a casa aqui há muito tempo, venho falando com a Luana, tem uns 2 anos para cá. Finalmente conseguimos realizar esse sonho. Mas vamos começar aí do início. Vamos. Você está aqui hoje um músico consagrado, mas você no início, corrija se eu estiver errada, você pensou primeiro na atuação, você estava ali no teatro. Exatamente. E depois teve o chamado para música. Como foi? Essa história é interessante mesmo, porque na verdade eu era um adolescente pegando onda, que não estava nem pensando nisso. Na verdade meu pai tinha me matriculado numa aula de violão, mas eu tinha uns 13 para 14 anos, muito garoto, né? Ainda não tinha, não tinha paixão ainda, e eu era meio roqueiro nessa época. E tinha que estudar aquelas escalas, o professor dava aquelas escalas e eu achava aquilo um saco. E abandonei logo aquilo, nunca achei chato aquilo. E eu queria tocar guitarra, na verdade. Mas meu pai dizia, não, mas antes da guitarra você tem que tocar violão. E eu não curti e abandonei. Bom, aí mais tarde, eu com 17 para 18 anos, um amigo meu, ator, falou, Bernardo, você quer fazer teatro? Eu falei, quero. Tipo, já embaixugado assim mesmo. E aí ele me levou num ensaio no dia seguinte nessa peça, que era o Ateneu, um clássico do Raul Pompeia e tal. E vários atores que hoje são consagrados, amigos meus, Celton Mello, Eduardo Moscovis, todo mundo estava nesse elenco. Que grupo, hein? Rodrigo Pena, Carol Machado, tinha muita gente bacana. E eu fiz a peça, adorei. Fiz mais alguns anos como ator, mas o interessante foi o seguinte, que essa turma, eu era da turma do surfista, do rock, do reggae, né? Essa turma do teatro era uma turma que eu via Chico Buarque, Caetano Veloso, Edu Lobo, Tom Jobim. Tudo que você tinha em casa, né? Mas que em casa não tem muita graça. E aí já com os amigos, caramba, comecei a me apaixonar por aquele tipo de música. Dá valor que você tinha em casa, né? E até olhar pro meu pai e falar, caraca, meu pai... O Chico, não sei o que, eu era muito amigo da filha do Chico nessa época, dormia na casa do Chico direto, tinha festa lá e tal. E então, o interessante é que o teatro me levou para a música. E aí num intervalo assim, de uma peça para outra, meu pai um dia me ligou e falou, você pode fazer uma turnê comigo? Eu falei, posso, mas o que eu vou fazer, pai? Não, você vai de hold lá, você vai ajudando, carrega o instrumento, mas vai comigo e tal, ganha dinheirinho e tal. Eu falei, então eu vou. E nessa turnê que foi pelo Nordeste do Brasil, eu pude acompanhar de perto o sucesso ali do meu pai, fazendo show e vendo os bastidores, os músicos, as histórias. Quando eu voltei dessa turnê, eu falei, eu quero ser músico. Aí o bichinho te mordeu. Me mordeu. E aí minha mãe, no caso, dava aula de violão. Falei, mãe, me dá mais aulas de violão. Mas assim, não quero escala, nada disso. Eu quero tocar e cantar. E ela, pronto, na primeira aula já me deu 3 músicas, eu já saí tocando e cantando. E depois de 3 meses eu já estava fazendo minha primeira música. E aí pronto, aí o bichinho me mordeu mesmo. Aí entrei de cabeça e um ano depois eu já estava, meu pai já me chamou para uma gravação profissional. E aí eu fiz meu primeiro show, aí fui embora. Mas você se descreve assim como um músico que faz um pop, uma música pop mais contemporânea,
mas sem esquecer de todos esses elementos que te formaram, né? Exatamente, mas assim, hoje eu acabei de gravar um disco que acabou de sair, que é o Calma, né? Em Lisboa. É, em Lisboa. Saiu no Brasil agora e vai sair na Europa agora, dia 27 de abril. E o que aconteceu? Nos meus primeiros discos eu tinha essa coisa brasileira que eu tenho, né, das raízes, mas tinha uma preocupação, uma coisa da música pop que eu achava que eu tinha que ter na minha música, e muitos da minha geração têm essa preocupação, para você também não ser taxado como um compositor antigo e tal. Então meus primeiros 4 discos tem um pouco essa mistura do brasileiro com o pop, né? Até me definiram assim, e você está falando, e por isso que eu vim ressaltar que nesse disco, então, no Calma, como eu estava em Lisboa, já fora do Brasil, morando lá, eu pude ter mais calma mesmo para fazer o que de melhor eu poderia fazer. O melhor que eu posso... O que eu posso fazer melhor? É essa música mais brasileira, assim, que eu tenho dentro de mim, na minha alma, por isso Calma também, com alma, né? E o disco mais brasileiro, talvez o mais brasileiro que eu fiz, morando fora do Brasil, tem lá umas coisas portuguesas, porque eu também queria trazer um pouco do lugar que eu vivo hoje, da cultura de lá, misturar com a música brasileira. Então tem uma música que é um shot, eu trouxe um pouco do fado e virou uma mistura. Mas eu acho que nesse disco, talvez eu tenha me encontrado como artista, assim, de verdade, aonde eu funciono melhor, que é essa música brasileira. E até o jornalista que escreveu o release de apresentação do disco, ele fala, Bernardo tem uma facilidade em misturar os ritmos brasileiros de uma forma muito original e moderna. Então, quer dizer, às vezes a gente acha que a gente precisa ser pop para ser moderno. Não precisa. Você pode fazer o resgate. O resgate, você vai para a sua essência. Uma releitura. Uma releitura, mas de uma forma original e moderna. E foi isso que eu fiz, não pensando muito assim, estrategicamente, eu vou fazer isso. Não, isso acabou saindo de forma natural e virou. E acho que o que define melhor meu trabalho hoje, a definição melhor é essa. Falta d'água, chorei no dia que parti, alimentado que estava, com a saudade que engoli, por falta d'água, chorei no dia que parti, alimentado que estava, com a saudade que engoli. Mas em 2010 você fez o seu primeiro turnê na Europa e depois, há 2 anos atrás, você se mudou para a Europa. Sim. Como aconteceu isso? Por que você veio para a Europa? Exatamente em 2010 que começou o bichinho a me morder, porque eu fui para Portugal exatamente fazer um concerto com a Carminho, que na época era uma promessa do fado. A gente fez uma homenagem ao Chico Buarque, eu representando o Brasil, ela Portugal. E depois eu vim para a Alemanha. Eu fui a Paris, eu fui a Londres, eu fui não sei o quê. E, por exemplo, na Alemanha eu fazia uns concertos lá, às vezes voz e violão, as pessoas vinham me abraçar, choravam, sabe? Brasileiros, muitos, mas assim, alemães também, sabe? Comprava disco. Quando eu voltei pro Brasil, incrível, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei muito mexido com essa receptividade do povo europeu com o meu trabalho. Não que no Brasil eu não tinha, eu tinha uma coisa bacana comigo também, mas lá eu tenho muito essa pressão de ser filho do Lobo, da Wanda Sá, e as comparações e tudo mais. Aqui na Europa é óbvio que falam do meu pai, já beijam meu pé às vezes, é verdade, mas acham o máximo eu ser filho dele. Lá é meio esquisito, assim, uns acham legal. Existe a pressão lá, aqui é somente você é filho dele, mas você tem essa história. Mas eu tenho a minha história, e aí pronto, em 2013 eu voltei, fiz uma outra turnê maior que a de 2010. Já participei de um festival em Portugal grande, para 3 mil pessoas. E aí, quando eu voltei, eu me lembro no avião, falei, eu vou morar na Europa. Sim, por vários motivos. Por esse da carreira, por querer viver uma experiência fora do Brasil que eu ainda não tinha vivido. E também por me distanciar um pouco do meu pai, tá longe dele, sabe? Óbvio que eu sinto muita saudade dele, até choro. Mas é importante para mim. A gente está no mesmo. É importante, sabe, eu quebrar esse laço, sabe, esse cordão umbilical com meu pai, para as pessoas me olharem como Bernardo, sabe? Eu até assinava Bena Lobo, que é meu apelido de criança, que todo mundo me chama de Bena.
E eu, quando cheguei aqui, eu falei pra minha mulher, falei, agora eu vou virar o Bernardo. Quer dizer, vou voltar a ser o Bernardo. Que ainda é um nome que eu acho mais bonito, que é um nome que eu acho que impõe mais respeito. Bena, ninguém sabe o que é Bena. Bena vem da onde? Bernardo. Bernardo, ninguém pergunta de onde vem, todo mundo sabe o que é Bernardo. E pronto, e aí calhou com esse disco novo, que criou essa nova identidade. Tá todo mundo falando bem do disco, só críticas positivas. Então eu tô muito feliz com aonde eu cheguei, sabe? De que maneira eu cheguei. E essa mudança para a Europa eu tenho certeza que foi fundamental para esse crescimento que eu tive, como pessoa e como músico. E pra gente fechar aqui, agora eu tenho que falar sobre isso. A Maria. A Maria? No filme, desculpa, nesse projeto, nesse disco, Calma, você fez essa música. Foi. Menina das Nuvens. Menina das Nuvens. Que foi uma história linda também. Porque a minha mulher já veio grávida pra cá, né, pra Portugal. E eu costumo dizer que quando a Maria nasceu, eu renasci junto com ela. Eu acho que eu tive uma filha quando eu tinha 30 anos, que hoje tem 16, a Beatriz, que mora no Rio. E eu já não achava que eu ia ter mais filho. De repente eu tive uma filha com 45 anos. E foi então foi tudo junto, quer dizer, a mudança para Portugal. Exatamente, o nascimento total, né? A Maria que nasceu e o disco novo, Calma. E aí, quer dizer, voltando um pouquinho, quando a minha mulher tinha 7 meses de gravidez, um dia eu falei, meu amor, eu preciso fazer uma música para Maria e para você. Né? Já tinha o nome. Um dia eu peguei violão assim de manhã em casa e fiz a melodia. Falei, caramba, isso tá bom, cara, isso tá bonito, vamos gravar. Aí gravei e tal. Na mesma noite eu encontrei o Marcos Vale, em Lisboa, que me procurou. Bernardo, não sei o que, quero te ver e tal. E eu encontrei com ele e falei, Marcos, a gente foi tomar um vinho, não sei o que, papapá. Eu falei, você poderia ouvir uma melodia que eu fiz hoje? Aí mostrei o telemóvel, o celular, ele ouviu, a gente já tinha tomado uns vinhos, ele ouviu. Nossa, Bernardo, que bonito. Eu falei, então, eu fiz pra minha filha hoje. Você faria a segunda parte? Ele falou, faria. Que maravilha. E aí a gente ficou falando sobre isso, tal, papapá. Ele voltou pro Brasil. Deu, sei lá, 3 semanas depois, ele me mandou um e-mail já com a melodia da segunda parte, ele tocando piano, já com a letra da primeira parte. Aí eu falei, caraca, eu chorava em casa, a Paula dormindo. E aí a gente fez, aí a Maria nasceu. E não tinha a segunda parte. A gente fez a segunda parte depois que ela nasceu, ou seja, a primeira parte antes dela nascer, a segunda depois que ela nascer. Então, quando chega a letra, chegou Maria, a canção continuou. A canção que estava parada continuou. A harmonia foi nascendo com amor. Chegou Maria, a canção continuou. Foi nascendo com amor. Anjo do céu, princesa do ar, menina das nuvens, só quero te amar. Virou, assim, o xodó de muitos no disco, assim, muitas pessoas que compram o disco, que ouvem o disco já falam, bem, essa é predileta. É lindo mesmo. E é bonita mesmo, assim. Então, é homenagem a Maria e a Paula e a esse momento todo. E ao Marcos Vale, ao Renascimento, junto com a Maria. Maravilha, incrível. Bernardo Lobo, um prazer, uma honra te ter. Muito, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada. Gente, até o próximo programa Turnê. Se eu pudesse, eu faria todo dia uma canção